A inteligência artificial está em todo o lado, não é? Mas o que é que isso significa na prática? Bem, nesta análise vamos tentar desmistificar o que realmente move esta tecnologia desde as suas origens até onde ela pode chegar. Pode uma máquina pensar? Parece uma pergunta simples, mas é incrivelmente profunda. Foi levantada há mais de 70 anos por um pioneiro, Alan Turing, e continua a ser, até hoje, a faísca filosófica que deu origem a todo este campo da IA. Esta ideia de uma máquina pensante, claro, não surgiu do nada. As suas raízes formais foram plantadas lá na década de 1950. Primeiro com o famoso jogo da imitação de Turing e depois, em 1956, num evento que foi um marco. Uma conferência que não só batizou, mas fundou oficialmente o campo da inteligência artificial. Ok, vamos mergulhar um pouco mais fundo. O que é a IA hoje em dia? Para entendermos bem, é preciso descascar as várias camadas, começando, claro, pelo conceito mais geral de todos. Então, a inteligência artificial é o termo geral, o grande chapéu que cobre tudo. Basicamente, qualquer técnica que permita aos computadores imitar a inteligência humana, seja para jogar xadrez ou para conduzir um carro. E aqui é que a coisa fica mesmo fascinante na IA moderna. Em vez de se programar um computador com regras super rígidas, os cientistas criaram uma forma dele aprender sozinho. Essa abordagem, que se baseia em alimentar a máquina com imensos dados para que ela encontre os padrões, é o que chamamos de machine learning. E dentro do machine learning há um motor super potente que está a impulsionar esta revolução da IA que vemos hoje. O Deep Learning. É um subcampo que usa estruturas complexas, inspiradas no cérebro humano, para conseguir resultados que são, francamente, incríveis. E o próprio machine learning tem estilos diferentes. As máquinas podem aprender a partir de exemplos que já estão rotulados, o que é conhecido como aprendizagem supervisionada, ou então podem tentar encontrar padrões completamente sozinhas, em dados brutos, e isso chama-se aprendizagem não supervisionada. Mas como é que o Deep Learning funciona, na prática? Bem, a ideia central, que na verdade remonta a 1943 com Warren McCulloch e Walter Pitts, é surpreendentemente elegante. É inspirada na forma como os neurónios funcionam no nosso próprio cérebro. O sistema é todo construído com base em redes neuronais artificiais. Dá para pensar nisto como um sistema de neurônios digitais que se comunicam uns com os outros, de uma forma que lembra muito o que acontece no nosso cérebro. Uma analogia que ajuda a perceber é pensar em cada neurónio como se fosse uma pequena gaveta, que aprende a reconhecer uma característica muito específica de alguma coisa. Estes neurónios, estas gavetas, estão organizados em camadas. Há uma camada de entrada que recebe os dados, depois uma ou mais camadas ocultas que processam tudo e, finalmente, uma camada de saída que dá a resposta final. Claro que há desafios, e um dos maiores é evitar o tal do overfitting. É como um estudante que, em vez de aprender a matéria, decora as respostas para o exame. O modelo fica perfeito com os dados que já conhece, mas depois falha miseravelmente com qualquer problema novo. Ok, já vimos a teoria. Agora vamos ver como é que isto tudo se junta para fazer algo que quase parece mágico. Ensinar uma máquina a ver e a compreender, por exemplo, uma imagem. E aqui está o ponto crucial. Para uma inteligência artificial, uma coisa visual como um rosto não é um rosto, pelo menos no início. São apenas dados. Para o computador, uma imagem é simplesmente uma grelha de números. Cada pixel é decomposto numa matriz RGB que representa a intensidade de vermelho, verde e azul. É pura matemática, do princípio ao fim. A rede neuronal então processa estes dados por fases. As primeiras camadas podem detectar coisas simples, como arestas e cantos. As seguintes combinam isso para formar texturas e formas. E as camadas finais juntam tudo para reconhecer um objeto completo, como um rosto. E o mais incrível é que este processo fundamental de encontrar padrões em dados não se aplica só a imagens. É exatamente a mesma lógica que o permite à IA traduzir línguas, recomendar a próxima série para ver ou até detectar uma fraude no cartão de crédito. Mas esta tecnologia, por mais poderosa que seja, não é neutra. Uma IA é apenas tão boa quanto os dados com que é alimentada. E se esses dados tiverem falhas, bem, as consequências podem ser bastante graves. Isto é o que conhecemos como viés algorítmico. Acontece quando falhas, ou mesmo preconceitos históricos que estão nos dados de treino, acabam por levar a resultados que são injustos ou discriminatórios. Um caso muito famoso foi uma ferramenta de recrutamento experimental na Amazon. Ela começou a penalizar currículos que continham certas palavras associadas a mulheres. Porquê?
porque o modelo aprendeu com uma década de currículos que eram, na sua esmagadora maioria, de homens. Então, fizemos uma viagem desde uma questão puramente filosófica até à realidade bem complexa da IA moderna. A grande pergunta agora é: para onde é que tudo isto está a ir? Se há uma coisa a reter, é esta hierarquia. A IA é o grande objetivo, o Machine Learning é a estratégia, o método de aprender com dados, e o Deep Learning é o motor de redes neuronais que está a impulsionar os avanços mais recentes. É o que está por trás da IA generativa que vemos a criar imagens e textos e é o foco dos esforços para tornar estes sistemas cada vez mais fiáveis e presentes no nosso dia-a-dia. E isto leva-nos de volta ao início, mas com uma nova perspectiva. Talvez a questão mais importante para o nosso futuro já não seja pode uma máquina pensar? Talvez a questão seja como é que nós vamos pensar, criar e colaborar ao lado destas máquinas cada vez mais inteligentes.